Todos acharam? Jeremias 1, 4 até o 19. Podemos ler? A palavra de Deus nos diz assim. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Então eu disse: Senhor Deus, eu não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu o enviar, você irá. E tudo o que eu lhe ordenar, você falará. Não tenha medo diante de ninguém, que eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Depois o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca, e o Senhor me disse: eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Veja, eu o constituo sobre as nações e sobre os reinos para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: o que você está vendo, Jeremias? Respondi: vejo um ramo de amendoeira. O Senhor me disse: você viu bem, porque eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Outra vez, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: o que você está vendo? Eu respondi: vejo uma panela fervendo, cuja boca se inclina do norte para cá. Então o Senhor disse: do norte se derramará um mal sobre todos os habitantes da terra, pois eis que convoco todas as tribos dos reinos do norte, diz o Senhor. Elas virão e cada reino porá o seu trono à entrada dos portões de Jerusalém e contra as suas muralhas ao redor e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei as minhas sentenças contra os moradores dessas cidades por causa de toda a maldade deles, pois me abandonaram, queimaram incenso a deuses estranhos e adoraram as obras das suas próprias mãos. Você, Jeremias, prepare-se e vá dizer-lhes tudo o que eu ordenar a você. Não se assuste por causa deles, para que eu não tenha de fazer com que você fique assustado na presença deles. Quanto a mim, eis que hoje ponho você por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muralha de bronze, contra todo o país, contra todos os reis de Judá, contra as suas autoridades, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Eles lutarão contra você, mas não conseguirão derrotá-lo, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Vamos orar? Senhor, de coração limpo e de mãos puras, nós te adoramos, mas também de coração limpo nós queremos te ouvir. Senhor, tem misericórdia de nós, fala no nosso coração, que a tua palavra, Senhor Deus, penetre a nossa mente, o nosso coração e a gente esteja aqui inteiro na tua presença. Que a gente esteja aqui, Senhor Deus, entregue para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Guarda-nos, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, não permita que nenhuma coisa da nossa natureza física, emocional ou de outra ordem, inclusive espiritual, Senhor Deus, nos roube nesse momento. Que a gente esteja aqui, Senhor Deus, livres, para que as nossas emoções sejam alcançadas por Ti, com a palavra. Para que o nosso corpo seja alcançado pelo Senhor com a palavra. Para que, Senhor, nosso interior seja alcançado com a ministração da Tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu queria pedir muita atenção sua para essa palavra de hoje. Ela pede da gente duas coisas. Uma eu não vou fazer, que é falar sobre o desafio da gente anunciar. Com dor no coração que eu não vou fazer isso, porque por uma questão de escolha e embasado no tempo.
E eu vou me focar a falar do desafio do chamado. Chamado de Deus na sua vida, chamado de Deus na minha vida. E queria que a gente pudesse avaliar a nossa vida, as nossas atividades cotidianas à luz disso, tá bom? Então, nosso ponto de partida, pensando sobre o chamado do profeta e que luz o chamado de Jeremias traz para a minha vida, para a sua vida, eu queria começar falando de Deus e não do profeta. Na Bíblia, o Deus que você serve, Deus que eu sigo, que a gente adora, a Bíblia mostra que Deus é um Deus em atividade. A Bíblia mostra que Deus, ele é um trabalhador. Deus trabalha. A gente tem algumas imagens e nomes que mostram isso. Primeiro, a Bíblia diz que Deus é jardineiro. A Bíblia diz que Deus é um artista. A Bíblia diz, Deus se revelou a gente como oleiro, no próprio livro de Jeremias. Deus também se mostra para a gente como pastor. Deus se revela a gente como rei. E Deus se revela a gente como construtor. Tudo isso mostra que Deus é um Deus em atividade. E se Ele é um Deus em atividade e Ele é o nosso Criador, Ele criou a gente para atividade também. Ele criou a gente para funções. Ele criou a gente para a gente desenvolver algumas atividades e funções. Por exemplo, preste bastante atenção aqui. Gente, vou pedir para vocês esquecerem o barulho. Vou pedir para vocês tentarem esquecer. Se funcionar, funcionou. Se não funcionar, fica aqui, tá bom? Eu vou aí no meio e falo no gogó, tá bom? Aí o pessoal de casa, perdão. Mas presta atenção aqui. Deus fez você para atividade. Deus criou você para criar. Deus criou a gente para liderar. Tem gente que sente uma inclinação para servir. Tem gente que tem graça de Deus para organizar. Não é verdade? Tem gente que tem graça de Deus para cultivar. Tem gente que tem aptidão para educar, para formar pessoas. Tem gente que tem sabedoria e processa a vida como um administrador. Tem gente que tem graça para vender, não é assim? Tem pessoas que você fala, meu Deus, eu não posso sentar com essa pessoa porque eu vou comprar o que eu não preciso. Porque ela tem graça para vender. Ela vende tudo. Não é? Tem gente que tem essa habilidade. Tem gente que tem graça para tocar um instrumento. Tem aquilo que a gente, sei lá, o pessoal da música fala que é ouvido absoluto. E consegue juntar a técnica da música, teoria musical com essa graça. Tem gente que tem graça para compor, para desenhar, para cantar, para encenar. E aí a lista vai. Por que nós temos essas atividades? Porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E Ele deu essas capacidades para vocês. Todo mundo tem todas? Não. Mas alguma coisa, seja de linha de frente ou de bastidores, de fazer ou de receber, você tem. E é muito bom quando a gente entende que Deus nos chamou, e aí é o ponto, para usar e exercer essas funções e atividades que foram concedidas por Ele a nós. É muito bom quando você diz, Deus, eu estou cansado de cozinhar, eu estou cansado de compor, de cantar, de tocar, de limpar, de organizar, de vender. Preciso fazer mais coisas, mas eu estou plenamente satisfeito porque não é só uma questão de fazer ou não. Isso faz parte da nossa identidade. Deus nos fez assim. Eu já compartilhei com vocês aqui uma vez que eu dou aula na universidade e às vezes uma coisa que me irrita quando os alunos chegam assim. Uma vez eu encontrei um amigo, ele falou: um amigo meu é seu aluno. E aí eu disse: é? Que curso? Eu dou aula em 2 cursos. No curso tal. Eu falei: tá. Qual é o nome dele? O nome é fulano de tal. Eu falei: tá bom.
E aí ele me disse assim, ele começou a falar e na hora já apareceu, é o Cris. Por quê? Porque ele dá aula como pastor. E aí eu já compartilhei isso, isso me irritou tanto, que eu falei, mas eu não quero, eu queria ser o professor, que a aula foi hard, foi difícil, e pedagogicamente, didaticamente, a aula foi... Ele falou, não, ele disse que está tudo certo com essas coisas, mas o que sobressai é o pastor. E aí eu lembro que eu fiquei umas 2 semanas tentando desligar. Falei, eu vou ser seco na aula, vou ser racional, não vou perguntar para um aluno se ele está bem, não vou prestar atenção no olhar de ninguém, nas reações. Vocês pensam que daqui a gente não pesca? Pesca tudo. Aí eu falei, não vou prestar atenção se aquele ali conversou, interagiu no intervalo, não interagiu, se ele está quieto, não vou. Porque eu sou assim, fulano, tem 2 semanas que você não vê o que aconteceu. E tá tudo bem? Como que eu posso orar por você nessa semana? Aí pronto. Não tá bem, problema em casa, não. Então vamos orar, vamos conversar sobre isso. Hoje você tá melhor? E como é que você tá conseguindo estudar? Não, então chega mais cedo, a gente retoma aquele ponto e aí o pastoreio vai acontecendo. Isso faz parte da identidade. Deus colocou em você, em mim, na gente, uma identidade funcional e ela tá aí. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus em atividade. Nessa manhã, meus irmãos, eu queria que você pensasse muito comigo sobre o chamado de Deus na sua vida. E a experiência de Jeremias mostra que há algumas lições que a gente precisa trazer para a nossa vida, porque o chamado faz parte da nossa identidade. Todo mundo aqui tem um lugar, todo mundo tem um chamado, porque nós somos filhos de um Deus que trabalha e não se cansa. E ele nos criou com essa capacidade. E ele é um Deus em missão. E ele nos dá a oportunidade de exercermos as nossas atividades na missão dele. Isso é chamado. Mas é um desafio viver o chamado. E aí eu quero trazer algumas lições para o seu coração e para o meu. A primeira coisa, irmãos, o chamado vem com a voz de Deus. Deus chegou para Jeremias e disse, olha, eu escolhi você para ser um profeta para as nações. A voz de Deus falou ao coração dele e ele entendeu qual era o chamado dele. Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar aqui é que é a voz de Deus que vai fazer a gente identificar com clareza o nosso chamado. Chamado precisa ser claro para você e para mim. Deus quer que a gente esteja consciente do nosso chamado. Deus quer que a voz dele, que vocaciona, que chama a gente, ela ecoe dentro de nós. E o chamado, nesse sentido, a partir da voz de Deus, tem 2 coisas, um elemento externo e um interno. A voz de Deus arde aqui dentro e você me diz, meu Deus, eu ouvi, entendi e desejo, e é isso mesmo. Eu me lembro de um pastor, amigo da nossa igreja, inclusive, que ele, na adolescência, ele é de uma família de médicos, e ele queria ser médico. E ele fez cursinho, e 1 ano, e até que o desempenho, o ranqueamento dele foi melhorando. Mas sempre que ele ia orar, a voz de Deus mostrava para ele que o holofote estava na direção errada. Internamente, ele dizia, eu estou indo bem, o cursinho está dando resultado, mas aqui dentro não sinto vocação para medicina e, contrariamente à formação e à lógica natural da nossa família, eu tenho vontade de ser pastor. E ele lutou anos naquele momento, e aí às vezes Deus falava externamente. Sempre que as pessoas iam orar para ele, Deus usava a mesma metáfora, a mesma imagem. O holofote está na direção errada. Deus está apontando uma coisa aqui e você está com a luz para lá. Não é isso.
Por quê? Porque tem um elemento da voz de Deus aqui dentro, tem um elemento interno. Você lê a Bíblia e vê as vocações, os dons, as vocações que a gente encontra na Bíblia e, biblicamente entendido, o seu coração, a voz de Deus arde aqui dentro e você diz, Deus, eu nasci para isso. Você olha as coisas, as atividades no mundo e diz, Deus, eu entendi que o Senhor me fez assim. Mas, além desse aspecto interno que envolve consciência e desejo, o chamado também tem confirmação na habilidade. As pessoas, quando veem o teu serviço, dizem, meu Deus, você nasceu para isso. Irmãos, eu sou filho do meu pai, né? Graças a Deus. O meu pai não, ele era um homem que tinha pregação, a graça de Deus para pregar. Ele tinha formação teológica? Não, meu pai naquela época não tinha acesso a isso. Mas ele subia no púlpito, todo mundo falava, segura que lá vem Bíblia. O dom poderia ser aperfeiçoado pela técnica do estudo? Claro que sim. Nós vamos falar disso. Mas o que ficava claro na confirmação das habilidades? Ele nasceu para pregar. Pessoa certa no lugar certo. Você está naquela função, está naquela atividade, tem prazer, deseja. É lógico que isso oscila conforme as lutas e as épocas. Mas o chamado diz respeito ao nosso coração e a gente se vê naquilo e diz, Deus, tua voz me coloca nisso e ao mesmo tempo, conforme eu vou exercendo, vai tendo confirmação e testificação externa. As pessoas vão recebendo um serviço santo. As atividades vão sendo feitas na dependência de Deus e você vai vendo. Tem uma equipe de missionários que sempre quando eles vão avaliar candidatos ao ministério, eles fazem assim a seguinte pergunta à luz disso. Fulano, para começo de conversa, eu queria que você pensasse nisso. O que mais te agrada? O que mais te agrada no fato de você se tornar? Pense aí. O que mais te agrada no fato de você se tornar pai, mãe, artista, vendedor, gerente, empreendedor? O que mais te agrada no fato de você se tornar pastor, mestre, professor? O que mais te agrada? Faça um autoexame e se permita ser prescrutado pela voz de Deus. E eu queria que você pensasse que se você ama fazer alguma coisa por si só, Deus, eu amo fazer isso porque a tua voz trouxe clareza e é isso. No caso do pastor amigo, queria muito ser médico, mas eu amo cuidar de gente. Com a palavra. O médico cuida de gente, né? E aí a gente tem que pensar, eu amo fazer por si só ou eu gosto do desejo pelos diversos benefícios que essa atividade pode me trazer? Não estou falando de benefício financeiro. Deus ganhando ou não ganhando, na adversidade ou na calmaria, eu gosto disso. O Senhor me fez assim e eu vou morrer assim. É esse o meu lugar no mundo. Não posso negar. Está em mim. Isso é chamado. E a voz de Deus, sela isso dentro da gente. Violentar o chamado é uma violência com você mesmo. Mas também, a gente pode, às vezes, estar errado no chamado. A gente precisa ser sincero e colocar dons, talentos e as nossas próprias limitações em julgamento. Julgamento no sentido puro da palavra. E fazer perguntas honestas e ouvir respostas honestas. Jeremias, por exemplo, quando ele nasceu numa família de sacerdotes, e Deus chamou para ser profeta, são funções diferentes. Talvez o que ele aprendeu no quintal da casa dele era imolar, separar vísceras e gorduras dos animais para levar lá para o sacrifício. E agora Deus chega para ele numa idade possivelmente jovem, e está dizendo, você vai ter que ter a habilidade da fala, você vai ser profeta. E aí a primeira coisa que ele responde é, eu não tenho essa habilidade.
Ele não está ali com autocomiseração, dizendo, tadinho. Ele está dizendo, de fato, tudo bem, o chamado ardeu, mas profeta fala e eu, de fato, não sei falar. Jeremias não tinha a matéria-prima de um profeta. E precisou ter. Porque sem essa matéria-prima não dá para servir. Não dá para exercer o chamado. É uma atividade específica, falar. Sem ela, ele não tinha condições de exercer. Então, ele respondeu honestamente. E por que eu estou colocando esse aspecto aqui para a gente se avaliar? Porque tem coisas que talvez eu possa não ter sido chamado e nem capacitado. E tem coisas para as quais eu fui chamado e capacitado. Pega isso e avalie a sua vida. Avalie o aspecto interno e a confirmação externa. Ouça a voz de Deus e prove da liberdade de dizer, Deus, como aquele amigo, vou usar o exemplo dele, não é a medicina. Eu gosto, quero, penso nos benefícios, mas o Senhor me fez pastor. Não que ele não pudesse ser um pastor médico, mas ele entendia o que era de dedicação integral e não uma bivocação. Há uma liberdade enorme, irmãos, quando a gente admite e reconhece aquilo que a voz de Deus aponta. O que a voz de Deus aponta no seu coração? Tem o aspecto interno e a confirmação nas habilidades. Mas eu quero chamar a sua atenção para o segundo aspecto. Não vou falar de tudo que o texto fala, mas saltei alguns aqui para a gente. Versículos 6, 7 e 9. Então eu disse, Senhor Deus, eu não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu o enviar, você irá, e tudo o que eu lhe ordenar, você falará. Depois o Senhor estendeu a mão e colocou na minha boca, e estendeu a mão e tocou na minha boca, e o Senhor me disse, eu ponho as minhas palavras na sua boca. O segundo aspecto do chamado é que a gente precisa ouvir a voz de Deus em primeiro lugar, mas a gente precisa, em segundo lugar, desenvolver com habilidade. Habilidade e zelo. Jeremias disse, eu não sei falar. Eu não tenho o que eu preciso para exercer isso. E Deus falou para ele, eu vou dar o que você não tem. Eu vou dar o que você não tem. Duas coisas Deus fez aqui, quando tocou nele e colocou a palavra. Deus deu o preparo para ele falar, e o toque, Deus purifica para servir. É isso que significa desenvolver o chamado com habilidade. A gente precisa entender que a gente precisa ser preparado para isso. Há um momento em que Deus nos vocaciona como fez com Davi. Mas ele precisava aprender coisas para ocupar o reinado. Teve uma longa caminhada. Ele foi ungido, separado para aquela função, mas até que ele fosse posto no cargo de rei, ele lutou contra o leão e o urso, para depois aprender a derrotar um gigante, teve que aprender a derrotar um gigante sem a armadura, sem o instrumento dos filisteus, e usar o nome do Senhor e ver o poder do nome do Senhor, porque era assim que ele deveria governar Israel. Tempo de preparo, em que Deus forja virtudes e nos dá musculatura para que a gente possa exercer. E aí, irmãos, eu quero dizer, não tem ninguém em geração mais nova, mas eu quero dizer isso para todos nós aqui, e eu estou dizendo que eu dou aula para essa galera. Cada vez mais um mundo ansioso que a gente vive, as pessoas querem colher sem ter tempo de semeadura, sacar sem ter depositado. Querem os louros dos 70 nos 20.
Não é assim, a gente precisa saber ler as épocas do chamado e saber que Deus está forjando e preparando a gente para exercer aquilo que a gente sabe que Ele nos vocacionou. E discernir as estações e as épocas nos faz sujeitar ao tratamento de Deus. Então, hoje, a gente às vezes pode ter esses momentos de crise. Deus arde, está confirmado, eu sei internamente, externamente, mas eu não consigo exercer, porque o Senhor prioriza isso, prioriza aquilo, mas lá na frente tudo vai fazer sentido. Por isso, a gente precisa respeitar o tempo do preparo. O tempo em que Deus está nos formando para exercer a atividade que Ele quer que a gente exerça. Isso exige de nós consagração da vida e diligência. Diligência é zelo. Deus, eu quero estar preparado para fazer e quero estar purificado para servir. Eu quero ter um serviço santo. É um ramo perigosíssimo esse que o Senhor me colocou. O normal é a corrupção. Pode ser que seja esse o teu chamado. Sentou na cadeira, é tido como corrupto. Eu sei que eu preciso de formação do caráter de Cristo, de virtudes cristocêntricas entranhadas em mim, para que eu possa exercer essa função. Talvez você esteja assim, nesse tempo de preparo. E aí, eu queria, à luz desse segundo ponto, perguntar para você: o que é que Deus te chamou à luz do primeiro, mas o que te falta hoje? Eu costumo usar um exemplo com os alunos que eu oriento na pós-graduação assim, ó. Olha, a sua casa está em pé, tem alicerce, parede e tem telhado. Mas nessa parede tem um tijolo tem um buraco de um tijolo. Quando chover, a água vai entrar aqui. A casa funciona, pode morar nela, ela serve às atividades, mas saiba que assim que você puder, tampa esse buraco. Isso significa você saber o que está te faltando. Deus, eu sei que a casa funciona, ela está em pé, edificada, mas falta um buraco. Eu preciso tampar esse buraco. Não dá para fazer agora. Eu não vou parar a vida e o chamado por causa disso. Eu vou fazendo, mas chorando. Senhor, prepara essa formação. Prepara isso para mim, Deus, porque eu quero te servir melhor. Eu não quero ser negligente. Eu sei que me falta isso. E esse é um exercício que a gente precisa fazer hoje. Deus, eu não estou totalmente pronto. Irmãos, na vocação e no chamado, até o último dia, Deus ainda está preparando você para você servir melhor. E hoje a gente precisa saber o que é que você precisa deixar o Espírito Santo de Deus fazer crescer coisas do chamado de Deus na sua vida que você fala, poxa, eu preciso melhorar nessa habilidade. Isso tira da gente a mediocridade. Tira da gente a soberba de dizer, eu estou pronto, nós estamos prontos, dependentes da graça, como Jeremias, Senhor, eu preciso disso. E Deus deu para ele, preparado para falar e purificado para servir. Humildade para saber que determinados aspectos que Deus te deu no chamado podem crescer mais. Não é isso que vai fazer a diferença. Mas um dom pode ser aperfeiçoado por uma técnica. Irmãos, quando vocês viram que eu ainda continuo analógico, já estou não sei quantos caderninhos, mas eu falei, quando eu morrer, eu vou mandar todo mundo, colocar todos eles no túmulo. Não vai para lugar nenhum isso aqui. Esses dias eu, nas férias, comecei a ler caderno de 10 anos atrás. Eu preciso confessar que falei, Senhor, tem misericórdia da fonte, Senhor. Como eu preguei aquilo? Como que eu fiz um sermão? Eu dava vontade de dizer, vamos fazer a série de Daniel, tudo de novo. Por quê, irmãos? Porque Deus foi me fazendo crescer na graça e no conhecimento dele. Isso me humilha. Mas naquele momento eu dei tudo que tinha. Mas o tudo daquele momento é pouco perto do que Deus alargou hoje. Glória ao Senhor por isso.
Mas uma coisa a gente precisa ter constantemente: o Espírito de Deus vai mostrar sempre para mim e para você o que te falta. Por quê? Porque Ele não quer envergonhar você, Ele quer trazer crescimento. É duro ouvir. Como que Ele vai usar? Ele vai usar um irmão, vai usar o filho, vai usar um filho, vai usar a mulher, vai usar o cliente, vai usar o aluno, vai usar o paciente, vai usar o chefe. Ele vai usar pessoas dizendo assim: olha, você já parou para pensar que você poderia aperfeiçoar isso daqui? E aí a nossa tendência qual é? Ainda mais quanto tempo passa. Você sabe com quem você está falando? Você sabe quantos anos eu tenho? O que eu sei fazer? O que eu já estudei? Vamos, você quer discutir? A gente precisa saber ouvir crítica. Aquele que recebeu o serviço vai dizer: meu Deus, olha, isso daqui poderia ser melhorado. A gente precisa ser humilde para saber o que nos falta e humilde para saber que determinados dons podem ser aperfeiçoados, conforme o Senhor assim o desejar. Se você hoje, o Espírito de Deus mostrou que sua casa é uma bênção, mas tem um tijolinho faltando, dobra o joelho e diz: Deus, dá, prepara, tampa isso aqui, supre, para que eu sirva melhor, para que eu continue e o serviço cresça. Então, segunda lição é: desenvolva com habilidade e zelo, consagração. É a unção do Espírito, mas a unção do Espírito traz coisas objetivas para o seu coração, para o seu serviço. Terceira e última lição, e essa aqui é maior, e eu queria que você, se você dormiu, você acorda. E se você com o barulhinho do som vagueou e não voltou, pode voltar. Se não voltou na primeira, na segunda lição, fica aqui na terceira. Todo chamado vai ser exercido em meio à oposição e sofrimento. Versículo 8 até o versículo 10. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo. Livramento só vem para quem está em perigo. Então, Deus está dizendo outra coisa para ele: perigos virão. Eu te livrarei. Depois o Senhor estendeu a mão, tocou, tal, coloca a minha palavra na tua boca. E versículo 10, veja. Eu o constituo sobre as nações e sobre os reinos para arrancar e derrubar, para destruir e para arruinar, também para edificar e plantar. Na semana passada, o Lucas trouxe um panorama do ministério de Jeremias, e desse panorama eu quero destacar 3 pessoas com quem ele teve que lidar no chamado e na atividade dele. Presta atenção aqui. O primeiro deles foi Josias. Josias era crente, reformador. Lembra que a Bíblia foi achada lá no templo e a galera começou a ler? Pois é. Josias, ele empreendeu uma reforma espiritual. Então, o Jeremias vinha com a palavra e o Josias dizia: galera, põe a palavra na vida. Mas depois de Josias, vem um rei chamado Jeoaquim. O que é que esse abençoado fez? O Jeoaquim, ao invés de ser amigo da palavra, ele era inimigo da palavra. Perseguidor da pregação. Pior, amigo da Babilônia. Amigo da Babilônia. E Jeremias teve que fazer o quê junto com os Jeoaquim? Servir, pregando a palavra. Já parou para pensar o que é exercer o ministério de profeta? Deus deu a palavra, tocou na boca, tal, purificou e disse: você vai falar no reinado de Jeoaquim. Quem é o Jeoaquim? O Jeoaquim é um cara que é inimigo da pregação e é amigo, leal, fiel à Babilônia. E depois vem o Zedequias. Quem era o Zedequias? Pior que o Jeoaquim. O Jeoaquim, pelo menos, já diz o que é. O Zedequias é aquele inconstante. Jeremias fala. Fala, Jeremias. Uau, que palavra. Que pregação. Então vamos cumprir? Não estou disposto a obedecer.
Você chancela na palavra na hora de fazer a palavra na vida. Eu não estou disposto. Vamos deixar as coisas do jeito que está. Deus disse no início para ele, você vai passar por situações assim. Vai ter Josias, vai ter Jeoaquim, vai ter Zedequias com a sua inconstância, mas o que Deus disse para ele? Eu fiz de você uma vara da amendoeira. Deus deu duas visões para ele. E aí, o que ele disse? Você olha aí, o que você está vendo? Eu estou vendo a vara da amendoeira em flor. A vara da amendoeira, ela surgia na geografia da Palestina nessa época, janeiro e fevereiro, que é inverno. E imagina no inverno você já tem uma vara florescendo. Dizendo, olha, a primavera vai chegar e ela não depende daquele ambiente de inverno, aquele ambiente não impede ela de brotar vida. E depois Deus diz para Jeremias, no versículo 13, o que você está vendo? Eu estou vendo uma panela derramando do norte com água fervendo, vindo, levando tudo. E aí Deus diz, é isso mesmo, o mal vai vir, você vai ver calamidade, desastre, dor. Vai varrer tudo, vai escorrer. Vão pegar o trono de Jerusalém e vão colocar deuses de outras, líderes e deuses de outras nações ali. Você vai lidar com isso, com o sofrimento e com a oposição. Todo chamado tem isso. A inconstância do rei, a falsidade do outro. Isso é o inverno que cercava o ambiente de Jeremias. Mas Deus diz para ele, você vai interagir com isso, mas isso não vai te marcar. Você vai florescer. E você vai anunciar uma nova estação. Diante disso, dessas duas visões, eu queria colocar duas aplicações para a gente nesse terceiro ponto. Deus diz para ele, eu coloquei e arruinar, edificar e para plantar. Eu coloquei você como coluna de ferro e também como instrumento de bronze. Ferro e bronze é resistência. Você vai lidar com esse perigo, com essas afrontas, mas você vai permanecer firme, forte, firme e constante. E aí eu queria colocar essas duas palavras para a gente. A primeira delas é que servir a Deus no chamado, no meio do sofrimento da oposição, exige da gente, o Senhor quer formar na gente, constância. Mesmo no meio da luta, da oposição, da pressão, Jeremias não foi guiado por nada disso. Ele permaneceu no chamado. Ele também não foi guiado por novidade. Saiu Josias, veio Jeoaquim, depois os Zedequias, ele não foi ligado a novidade nenhuma. Ele não era um espectador da obra de Deus. Ele olhava a vida em Judá e ele ia no ritmo em que as coisas estavam acontecendo ali. Eu queria aplicar isso para o nosso coração. Siga seu chamado na sua família, aqui na igreja, lá na empresa, lá na escola, na universidade, na sua família. Mas que família, pastor? A sua família, do jeito que ela é. No ritmo em que as coisas estão. É que você não vai lá na minha empresa. Vamos trocar? Quer trocar a fonte pela minha empresa? Não quero. Também não quero trocar meus filhos pelos seus, nem a minha família pela sua, nem meu casamento pelo seu. Mas no ritmo em que as coisas estão acontecendo sob a soberania de Deus, na minha família, na sua família, lá na sua empresa, aqui nessa igreja, exerça o chamado que Deus te deu. Ah, mas eu queria que a fonte estivesse na velocidade daquela igreja. Deus abençoe aquela igreja. E Deus abençoe a gente aqui também. Foi aqui que ele plantou, eu vou servir no ritmo em que ele está operando aqui. Entendendo que ele tem outro ritmo lá. Mas eu vou ser constante no chamado aqui. Ah, mas quando eu olho a família do fulano,
nas redes sociais. Eu preciso confessar, ainda bem que eu não tenho redes sociais. Essas férias a gente ficou fechado, recluso, né? E tá tudo certo. Aí eu falei, Deus, aí você liga a TV aberta, é tempo inteiro 3 minutos de comercial, né? Aí vem CVC, sabe? Comercial da CVC, comercial da viagem, olha o descanso que você merece, o ano não começou, e dananã. Eu falei, Senhor, ajuda-me a entender e ser pleno e constante no chamado, no ritmo que o Senhor tem para minha família. Irmãos, é muito difícil quando a gente compara o chamado de um com o outro. Quando a gente foi começar essa igreja, o pastor, a igreja que fez barriga de aluguel para a gente virar batista, ele disse uma coisa que eu guardei no meu coração. Ele falou, não compare o ritmo de Deus com a fonte com nenhuma igreja, porque Deus trata cada um na individualidade. Entenda as vitórias que Deus tem trazido para a sua igreja. Se você comparar com as outras, aquilo pode parecer nada. Mas celebre as vitórias nos detalhes, nas coisas complexas, nas coisas grandes. E eu lembro que sempre que vinha a tentação da comparação, eu dizia, não, Senhor, me ajuda a entender como o teu Espírito está agindo sobrenaturalmente hoje, nesse pouquinho, naquele maior, até que a gente está aqui hoje e daqui pode ir para outros lugares. Mas uma coisa é certa, como a gente abriu o culto de hoje, irmãos? Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é vão. Então tenha constância naquilo que Deus te deu. Deus te colocou na aridez, no sofrimento. É com Josias, uau, é com Joaquim, perseguidor da palavra, do dom que Deus me deu. E agora tem um outro político falso que eu sei e ninguém percebe. Vá e seja firme, constante e entenda que mesmo que esse inverno esteja à sua volta, você não está vivendo nesse ambiente. Deus e a sua palavra te faz uma vara da amendoeira em flor. Quando ainda é inverno, nem tem primavera, mas você já está dizendo, eu não dependo desse contexto. O Senhor é maior. O Senhor é maior. Constância por quê? Porque a gente presta o serviço para Ele. Segunda coisa é integridade, irmãos. Pior coisa é você servir parcialmente. Vou acabar. Chamado é completo, irmãos. Quando vem o sofrimento, a vontade que dá é da gente fazer as coisas fracionadas. A gente precisa estar inteiro no chamado. Não basta fazer. Preste bastante atenção. E eu estou dizendo isso para mim. Eu posso vir aqui pregar e não estar com o coração inteiro aqui. Entregue a vocação. Não basta fazer, a gente precisa fazer com o coração inteiro, com completude. Eu estou entregue a isso. A pior coisa é quando a gente faz, mas com reservas. Está na vocação, mas com reservas. Talvez em algum momento você passou por isso. Na adolescência eu tive essa crise com 17. Entrei no primeiro ano do seminário. Os primeiros 6 meses era aquela luta. Por que eu vim estudar num curso que nem reconhecido pelo MEC é e que eu não vou ter profissão nenhuma? Como que eu vou casar e ter filho e sustentar um lar? Certíssima questão. Trabalhava no escritório de contabilidade, podia estar fazendo contábeis. Aí um dia a bibliotecária falou, mocinho, eu queria orar por você. Eu falei, vamos orar, irmã Elza. Ela falou, olha, Deus manda falar uma coisa para você. Você não tem o que você quer. Mas Deus manda dizer, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Deus te mandou para cá por causa da vocação. Se entregue a ela. Faça esse seminário com o coração resoluto. Se você está na vocação, mas não está fazendo, mas não está com o coração inteiro. Você precisa se lembrar que a gente precisa ser inteiro para crescer.
inteiro para receber de Deus. E aí eu quero falar para a gente aqui na igreja, na liturgia, como membro de igreja, que a gente esteja inteiro no louvor quando a gente canta. Que agora, todos vocês, eu falo e vocês ouvem, porque é assim que está na função, de amanhã eu posso trocar. Inteiro na pregação. Inteiro em casa. Inteiro para viver o que Deus está fazendo aqui, ali, lá, ou o que Ele não quer fazer, porque não é tempo dEle. Mas eu vou estar inteiro mesmo que Ele não seja a hora dEle não fazer. Eu quero estar inteiro, não porque eu desejo. Eu não quero nada em parte, na família, na igreja, no ministério, no trabalho. Quando Deus for o motivo do nosso coração, não estou dizendo que Ele não é, a voz de Deus é ouvida, a gente é inteiro naquilo que a gente está fazendo. Vamos fazer, mas fazer sem reservas. E aí eu termino com o texto de Paulo novamente. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é vão. Que o Espírito de Deus nos devolva para a vida ordinária hoje. E a gente vai inteiro. Hoje é o primeiro dia da semana. Amanhã, quem Deus assim quer, você vai voltar para o seu trabalho, para os seus estudos. Hoje você vai voltar para o seu lar, para os seus filhos, para o seu marido, para a sua mulher. Você vai voltar para o espaço físico que Deus te deu. Grande, pequeno, atende, não atende. E o que vai fazer você estar ali em plenitude não é a estrutura do lugar, ou nem a ausência de problema. Mas é a consciência, Deus me quer aqui, fazendo isso. A voz dele calou no meu coração. Eu sei que eu vou ter que lidar com Josias, que bom. Eu sei que eu vou ter que lidar com a falsidade de um Zedequias, com a falsidade de um Joaquim, com a perseguição de um Joaquim e com a falsidade de um Zedequias. Só eu percebo. É a dor de um profeta. Dá uma vontade de chamar o povo no café e falar assim, eu vou denunciar a corrupção daquele chefe canalha. Eu já fiz isso várias vezes. E as pessoas, é mesmo? Eu falei, não, você não vai fazer nada? Não, eu não posso fazer nada. Eu sou corrupto também. Vendido. E dá uma vontade nessas horas de dizer, quer saber? Eu não vou fazer com plenitude. Burro, fiel, pureza, não vou. Quem é dono desse lugar não está interessado nisso aqui, eu vou ficar carregando piano sozinho? Não vou. Se você está assim na empresa, se você está assim na sua casa, casamento só eu carrego, educação dos filhos só eu, e ninguém vai... O Senhor é com você, não foi isso que Deus disse para Jeremias? Jeremias, não tenha medo. Por quê? Eu vou com você. É pouca coisa Deus ir com a gente? Não. Deus é com você. Vá em plenitude. Encare o que Ele quer. Viva o chamado, ainda que seja na oposição. Deus é contigo. Que a gente hoje esteja entregue ao chamado. Antes da gente orar, eu vou dizer o que eu não fiz. Tive que fazer uma escolha. Eu queria falar da missão de anunciar, que é a missão da igreja. Mas não vou falar disso porque é outro sermão. Mas eu tenho certeza que o Espírito de Deus queria que eu falasse do chamado hoje. Porque eu precisava ouvir você também. Então, que a gente possa responder a essa convocação da palavra agora na oração. Vamos fazer isso? Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chamou. Foi a tua voz. Porque o Senhor é um Deus em atividade e nos deu a graça de exercermos atividade. Essas atividades mostram a tua beleza, teu poder, tua criatividade, tua excelência, a tua missão e nos dá um senso de temor e responsabilidade de fazer parte dessa missão, mas ao mesmo tempo alegria
Obrigado pela família que o Senhor nos deu, pela igreja que o Senhor nos deu, pela geração que o Senhor nos plantou neste mundo, nesta cidade. Com todas as calamidades, como a panela virada, jorrando água fervendo, Senhor. Mas te agradecemos porque nós estamos aqui plantados pelo Senhor e cuidados pelo Senhor. E ainda que em nossa volta esteja inverno, o Senhor tem o poder para nos fazer florescer e viver uma primavera. Só o Senhor pode fazer isso. Deus, o Senhor nos devolve hoje para a nossa vida cotidiana. E eu não sei qual é a atmosfera de inverno que os meus irmãos têm que enfrentar. Mas nesta manhã nós clamamos o poder do Teu Espírito, Senhor. Se ainda não é tempo de flores, mas isso, ó Deus, não é um empecilho para que o Senhor não possa operar uma nova estação em nós, pela Tua palavra e o Teu poder. Eis-nos aqui, Senhor. Eis aqui a Tua igreja. Senhor, eis aqui a Tua igreja. Faze-nos ouvir novamente a Tua voz, a voz do chamado. Também faz a gente olhar honestamente se nós estamos numa vocação errada, Senhor. Se o holofote está apontando outra coisa. A luz está na direção errada. Traz clareza do chamado nesta manhã. E que haja, Senhor Deus, ó Deus, da nossa parte, uma avaliação da vida, à luz da Tua voz. E se há covardia para dizer sim, e eis-nos aqui, que o Teu Espírito, Senhor Deus, nos faça lembrar que o Senhor está conosco e o Senhor que comissiona. Dá-nos poder para cumprir. Eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos faça constantes e inteiros, completos. Se nós temos feito parcialmente, o serviço sai bem, os resultados acompanham, mas internamente o Senhor sabe que é de um coração dividido. É de uma vida dividida, de um coração que não está entregue ao que está sendo feito. Se nós estamos, ó Deus, em casa, no trabalho, no ministério, na igreja, nas relações familiares, nas amizades, ó Deus, parcialmente, Senhor, muda isso dentro de nós. Se nós temos sido negligentes, Senhor Deus, e não queremos buscar o aperfeiçoamento, a habilidade para servir melhor, ó Deus, para prestar um serviço santo, como o Senhor, ó Deus, é santo. E tendo o Senhor como motivo, não queremos, ó Deus, nos mostramos indiferentes ou negligentes para os buracos da casa, Senhor. Que o Senhor mude isso em mim, em cada um de nós. E que a gente possa, Senhor Deus, buscar cada vez mais a glória do Senhor. A excelência para o teu louvor. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém.